Aliás, tá criando um parasita, né? Parasita, Não é né? nem ovelha. A ovelha ainda é produtiva. Me diz uma coisa, Rose Sena, você, uma das faculdades que você tem e a área que você atua com mais força, com determinação, é a parte da psicologia. Isso. Define pra mim, o que é pai tóxico? Então, aí que tá o problema, né? Hoje tá na moda falar, ai, gente tóxica, tô evitando gente tóxica, Sim. pai tóxico, ai, chefe tóxico, tudo é tóxico agora, né? Tudo Tem essa agora? tá nessa moda, mas assim, nós temos que definir primeiro o que é pai e o que é ser um ser humano psicologicamente tóxico, né? Entendi. Tem que distinguir essas duas vertentes. Essas duas Os linhas, pais, né? por exemplo, pai. A gente, por incrível que pareça, não tem como, nós somos seres politizados, não tem como nós falarmos de abordar qualquer um assunto, seja saúde, seja engenharia, seja qualquer assunto, você tem que entrar na politização da coisa, Certo. né, na grande massa. Por exemplo, vamos definir o que é pai. O pai, ele é o quê? Ele é o criador de alguém, né, de uma família, de Certo. alguém. O pai, na psicologia, além dele ser autoridade psicológica familiar, que seria um máximo, mas assim, o papel do pai. Então, existe o pai masculino e existe o papel do pai, que são feitos por muitas mães. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, Que é a inversão de papéis. Então, existe um papel, uma figura de linguagem denominada pai, né? Certo. Deus, que é o pai, que nem mãe. A gente tem que definir o que é mãe. Mãe natureza, a mãe. Então, a gente tem que primeiro definir essas figuras que significam... O que é essas figuras? São arquétipos. Seria a mãe terra e o pai céu, por exemplo. Por exemplo, o pai da criação, Sim. O pai da psicanálise, Freud. Então, a figura do pai, né? A figura do criador de algo e que ele detém o controle. Por exemplo, a gente fala de pais no arquétipo, né? Jung fala muito de arquétipo e eu gosto muito dos arquétipos porque eles se tornam uma linguagem muito acessível às pessoas mais leigas. Certo. O que é um arquétipo, por exemplo? O que é a mãe? Mãe, ela é em qualquer lugar do mundo que você falar a palavra mãe, eles vão entender. É uma figura única. O pai também, em qualquer lugar do mundo que você falar, olha, ele é o pai da criação, ele é o pai do motociclismo, ele é o pai... Então, ou seja, todo mundo entende a figura. É um arquétipo, é uma figura que ela significa... Ela tem o mesmo significado em todo lugar do mundo, certo. Né? Então, hoje a gente define a família, nós aqui do Brasil, nós somos sim de uma diretriz judaica cristã. Nós partimos desse princípio, onde tem, não mapeando, mas pode ser pai, filho, pai, mãe, filho, mãe, filho, né? Mas o certo, assim, pela nossa estrutura, é o pai, mãe, filho. O certo pai, seria, mãe, filho, não tá. O certo, assim, seria a nossa figura mais... onde a gente colocaria um pai, né? Seria a nossa referência. A nossa referência. Ponto de partida. Ponto de partida, Tá. isso. Então, assim, mesmo quando tem um casal que são homossexuais, tem um que faz o papel do pai. Você sabe que eu já percebi isso? Tem um que faz o papel do pai. E Tem um outro que que faz o papel da mãe, já percebi isso, sim. né? A mãe, ela tem aquela coisa de ser cuidadora, de prestar mais atenção, de ficar do lado do filho mais fraco, de fazer o meio de campo. O pai, ele já é mais incisivo. É politicamente correto falar assim, eu tenho 2 amigos homossexuais, é politicamente correto falar assim? Pode, não ofende, né? É porque eu me lembro de isso tem há muitos anos, isso já tem o quê? Mais de 10 anos. Eu me lembro de um casal de amigos e você via direitinho, um tinha a posição do pai e a outra posição da mãe. Ele, não, porque ele não faz o que eu tô pedindo, não sei o quê. Aí outro, não, mas peraí, não é bem assim. Não é bem assim. É verdade, eu via bem esses dois. Você sabe que o pai, ele determina a ordem, né? Ele é a lei. Tá, Tanto que na figura da linguagem do inconsciente, a lei, a ordem, o pai significa lei, a ordem, né? Então, a lei, ela é o equilíbrio e ela é a porta
pro aumento de QI. Quanto mais você assimilar ordem, quanto mais o seu filho, tiver disciplina, né? Tiver disciplina e assimilar ordem, muito mais inteligente ele vai ser na sociedade. Você pode ver que nós, dos anos 70, dos anos 80... os pais eram muito mais rígidos, então nós ouvíamos muito mais não do que sim. Hoje não pode, tudo é opressão, principalmente depois de Paulo Freire, né? Sim. Depois de Paulo Freire, tudo é opressor. Você sabe que a Alemanha cometeu o mesmo erro que Napoleão, pelo menos é o que eu aprendi na época. Foram russos, né? Porque foi assim, eles foram atacar a Rússia no frio. Foram catar os Perdeu. russos. Aí o que aconteceu? A Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a mesma coisa, foi catar os russos no frio. Perdeu. Napoleão saiu correndo 2 vezes do russo. Então eu peguei e falei assim, gente do céu, caramba, a história tá aí, né? Pelo amor de Deus, Mas enfim, outra coisa assim dos pais tóxicos é a superproteção. Ah, tem esse outro lado também. É o pai o pai que é permissivo, ele é super protetor. Então, assim, o meu filho pode tudo, meu filho, sabe, não tem limite, não tem regra. E a gente tem que ter um parâmetro entre o permitido e o proibido. Eu já vi muitos pais e mães, homens e mulheres, falando assim, eu faço qualquer coisa pelos meus filhos. Eu faço tudo pelos meus filhos. Falar, tá bom, então você pode matar, pode roubar, pode mentir, pode ludibriar. Pode matar todo mundo em volta. Eu acho perigoso essas frases, viu? Sim, depende, né? Eu sou capaz de qualquer coisa pelos meus filhos. Tem excludente de licitude. Se o seu filho estiver em perigo, tudo bem, né? Que nem eu vi outro dia na televisão, uma mãe que o menino tava brigando no pátio do prédio, a mãe desceu pra bater no meu amiguinho que tava brigando com ele. A mãe desceu, tava filmando lá, e ela respondeu lá criminalmente, né? Mas a mulher teve, sabe, tipo, é briga de criança, deixa eles se resolver. Não, a mãe vai lá e resolve. Ou seja, o banana, quando crescer, não vai aprender a resolver nada na vida. Nesse momento, pergunta de leigo, por exemplo, se você vê 2 crianças se batendo, de 2, 3, 4, 5 anos. Primeiro você tem que apartar, né? Você pode apartar. E aí, na hora de dar bronca, dá nos 2. Nos 2. Não dá. Ele começou, ele começou e você que terminou. Pronto, vai os 2, entendeu? Entendi. Não tinha essa de... Não tem essa de, quem começou, né? De vez em quando em casa, eu tenho 2 filhos. Sei. De vez em quando em casa, foi você, não sei o que. Aí tem que fazer um tribunal de júri lá, às vezes. Entendi, né? Porque tem isso também, né? Defesa, acusação. Porque, além de você ser psicóloga, você está agora se formando em direito. Vai se tornar tem que fazer um tribunal de júri uma advogada. Então, ela é psicóloga advogada, gente. Mas eu fui estudar direito... Presta atenção, eu fui estudar direito depois que começou essas palhaçadas aí de ideologia de gênero, que eu sou contra, e sou bem declarada contra. Olha, não sou contra o homossexual, sou contra a ideologia de gênero para criança. Complicado, e aí né? eu falei, não, quais são os meus direitos? E eu saí escoltada de palestra, eu achava aquilo um absurdo. Eu falei, não, peraí, gente, eu tô no comunismo aqui.